Bom dia e bom sábado a todos. Que a graça de Deus esteja de forma especial com cada um de nós. Obrigado por você ter saído da sua casa e ter vindo à casa do Senhor para juntos participarmos deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus, juntos nos prepararmos para o encontro com Cristo Jesus. E obrigado a você também que nos acompanha, ainda que à distância, independente de qual seja a plataforma ou meio que você acessa, que Deus possa, assim como aqui foi dito antes do louvor, encontrar você e que Cristo Jesus esteja neste momento ao teu lado. O nosso desejo dos minutos que seguem é nos debruçarmos um pouco mais sobre o estudo da Palavra de Deus. Assim como aqui foi dito, falaremos um pouco sobre o tema da volta, esse importante tema que perpassa todo o contexto da Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Por mais que estudemos a Palavra de Deus e principalmente frente aos dias que nós estamos enfrentando, cada vez que abrimos a Bíblia, fortalecemos a nossa fé na certeza da breve volta de Cristo. E junto desse firme fundamento de que Jesus de fato vai voltar, há ao mesmo tempo um convite sempre presente para que você também se volte a Cristo Jesus, para que você se encontre com Cristo mais uma vez. Eu espero sinceramente que esta manhã de sábado seja um momento pelo qual você tenha o privilégio de se encontrar com Cristo e se preparar para o momento do seu retorno. Eu quero convidar você, sem muita demora, a abrir a sua Bíblia, por gentileza. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, nós vamos ao capítulo de número 16. Gênesis, capítulo de número 16. Livro de Gênesis, capítulo de número 16. Dentro desse texto, não leremos o capítulo completo, mas quero ler com você aquilo que se encontra entre o verso de número 1 ao verso de número 9 da Palavra de Deus. Então você que está conosco, abra sua Bíblia, você que está em casa, seja através do seu celular, seu smartphone, se você não tem a Bíblia física, acompanhe através dos seus aplicativos, seus aparelhos, ou se você está em algum ambiente que seja impossível que você acesse o texto bíblico, ouça então a leitura e o estudo que nós faremos nesta manhã. Todos são muito bem-vindos e onde quer que você esteja, a mensagem bem como o apelo é ao seu coração também. Uma vez tendo aberto a Bíblia, em Gênesis capítulo 16, verso de 1 a 9, quero convidar você a uma breve oração e nós iremos ao texto da Palavra de Deus. Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Criador e Mantenedor do céu e da terra, obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa nesta manhã. Obrigado, Senhor Deus, por termos ouvido tão belas mensagens. Obrigado porque o Senhor nos toca através da música e nos chama a atenção, ó Pai, a sermos despertados para a necessidade de buscar o Senhor em espírito e em verdade. E ajudar, Senhor Deus, dentro daquilo que nos cabe, a apressar a Tua volta. Estamos vivendo, Senhor Deus, num mundo que definha e sofre a cada dia, com as perdas e com os lamentos pelas mortes daqueles que amamos. Por isso, Senhor Deus, pedimos em oração que apresse o Teu regresso e volte para nos buscar. Mais do que isso, através do estudo que faremos nesta manhã, desperta o nosso coração para a necessidade do arrependimento, do perdão e do regresso. E ajuda-nos, Senhor Deus, a tomarmos decisões ao Teu lado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero ler com você, como assim geralmente fazemos, o texto ao qual nós vamos estudar. Gênesis, capítulo 16, versos de 1 a 9. E depois vamos extrair algumas lições desse texto tão importante. Muito bem. A palavra de Deus diz assim: Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, diz o texto, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Saraí a Abrão: Eis que o Senhor me impediu
de dar à luz filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Saraí. Verso 3. Então Saraí, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos em Canaã. E o texto vai adiante, e a palavra de Deus diz assim: ele a possuiu, diz o texto, e ela concebeu. Vendo ela, no entanto, que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada, diz a palavra de Deus. Disse então Saraí a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, despreza-me. Julgue o Senhor entre mim e ti, disse ela. Respondeu então Abrão a Saraí: a tua serva está em tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Saraí então humilhou-a e ela, diz o texto, fugiu da sua presença. Verso 7. Tendo-a achado, o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, diz o texto, disse-lhe então o anjo: Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vais? Ela então respondeu: fujo da presença de Saraí, minha senhora. Verso 9. Então disse-lhe o anjo do Senhor: volta para a casa da tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Esse é o texto. Um texto extremamente profundo, amplo, com muitas e muitas lições. Muitas lições. Uma vez que o tempo não nos permite, fixaremos a nossa atenção em alguns temas e algumas lições desse texto. E eu convido você a analisar isso junto comigo. Quando você vai ao capítulo 16 do livro de Gênesis, você encontra um período da vida de Abrão e Saraí extremamente peculiar. Se você volta os olhos à compreensão do capítulo 15, capítulo imediatamente anterior, você vai perceber que há uma correlação entre o capítulo 15 e o capítulo 16, não somente pela temática do texto, mas principalmente pelos elementos do texto. O texto é claro, e à medida que você começa a estudar o texto, você então percebe esta correlação. O fato é que neste momento da história, Abrão e Saraí já estão na terra que Deus havia prometido a eles em Gênesis capítulo 12. Lembra-se do texto? Gênesis 12, de 1 a 3, Deus chama então Abraão e Saraí e diz a eles que há de dar a eles a terra dos cananeus. O texto que acabamos de ler diz que eles já estavam em Canaã há 10 anos. Eles já viviam na posse daquilo que Abraão e sua descendência adquiririam por herança e direito de Deus. Abraão, nesse contexto, tem 86 anos de idade, já é um homem idoso e já há muito tempo espera pela fé o cumprimento da promessa de Deus. Promessa essa que foi ratificada na aliança feita com Abraão no capítulo de número 15. Deus havia prometido a Abraão um filho e no capítulo 15 retorna ao patriarca e diz: certamente eu te darei um herdeiro. Na mente de Abraão e Saraí ardia o desejo de que aquela promessa se cumprisse o mais rápido possível, que aquela promessa de fato ocorresse o quanto antes. Mas não era isso que estava acontecendo. A palavra de Deus, no verso de número 1 do capítulo 16, diz o seguinte: ora, Saraí, mulher de Abrão, o quê? Não lhe dera filhos. O tempo passa. Deus havia prometido, mas a promessa não se cumpre.
Eu não sei se você já viveu essa angústia ou ansiedade de saber que algo vai acontecer, mas diante de uma espera interminável, fato este que nada corre, a promessa não se cumpre. Esse era o fato. E o autor bíblico é claro em dizer: a mulher de Abraão não lhe dará filhos. Mas quando você observa o capítulo 15, você vai perceber alguns elementos importantes, como eu disse, que nos ajuda, facilita, compreender o que está de fato ocorrendo no capítulo de número 16. Observe, quando você vai no capítulo 15, Deus se encontra com Abraão e diz a Abraão o seguinte: Abraão, você não precisa se preocupar, porque eu sou o teu escudo, eu te protejo. Lembre-se que o contexto do capítulo 15 é posterior, uma batalha, uma guerra, onde Abraão lutou com 5 reis e venceu. Posterior a esse contexto, Deus se apresenta a Abraão e diz: não se preocupe, eu sou o teu escudo, e mais do que isso, o teu galardão será grande, sobremodo grande. E aí então Abraão interpola a Deus e diz o seguinte: Senhor, do que me valerá o Senhor me dar bens e riquezas e grande galardão se eu não tenho filhos? Eu não tenho herdeiro? Para quem eu vou deixar aquilo que o Senhor está me dando? E Deus então diz a Abraão: Abraão, fique tranquilo, eu vou te dar herdeiros. Eu vou te dar herdeiro. E mais do que isso, o herdeiro que te virá será das suas próprias entranhas. Será teu filho. Isso em resposta a algo que Abraão já havia dito a Deus. O que ele diz? Senhor, já que não me deste filhos, façamos assim. O costume local, a tradição, o regramento, a lei local dos caldeus, dos cananeus, me autoriza pegar um dos meus servos e fazer dele meu herdeiro. E eu tenho aqui em casa Eliezer, servo de muitos anos, faz ele meu herdeiro. E Deus disse: não. Não é Eliezer que será seu filho. Não é ele que será seu herdeiro. Pelo contrário, você terá um filho, e esse nascerá de suas entranhas. Note a correlação interessante. Quando você volta ao capítulo 16, a promessa do filho não ocorre. O filho não nasce. O autor bíblico diz que Sara não podia dar filhos a Abraão. De repente, ela então tem uma ideia. Eu tenho uma serva em casa, por nome Agar, egípcia, e eu vou dar a ela ao meu marido, para que através dela, diz o texto, eu seja edificada. Percebe? No capítulo 15, Abraão quis ajudar Deus. Senhor, eu tenho um servo, por nome Eliezer, toma-o como herdeiro e faz ele meu herdeiro. Deus disse: não, o filho nascerá de você, será seu, de suas entranhas. No capítulo 16, no início da trama, Sarai deseja ajudar Deus. Deus está demorando demais, eu preciso ajudá-lo. Qual é a ideia? Servo. E por meio do servo, herdeiro. Note, irmãos, às vezes, por mais boa vontade que exista, você não pode ajudar Deus. Às vezes você não pode ajudar Deus. E na tentativa de fazê-lo, você mais causa problema do que ajuda. Preste atenção. Há aqui entre nós uma serva chamada Agar, egípcia. Já que Deus tem me impedido de ter filhos, tome-a como esposa, e através dela eu serei edificado. Note só, você já sabe disso, mas vale relembrar. No contexto do Antigo Testamento havia 2 vertentes importantíssimas pela qual uma família, um casal, queria ter filhos. O primeiro aspecto da descendência, da geração de filhos, era um aspecto social. Se você não tem filho, a sua descendência, o seu nome, a sua família termina em você. Você consegue entender?
Filhos significava, no Antigo Testamento, prolongamento da sua descendência, do seu nome, e mais do que isso, representava a bênção de Deus. Se você tem filhos, você é abençoado. Se você não tem filhos, você não é abençoado. E quanto mais filhos você tem, mais abençoado você é. Esse era o aspecto social. Mas havia, intrínseco a isso, um aspecto espiritual. Quando você volta a Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus faz ali a primeira promessa messiânica. E o resumo da promessa é muito simples. Deus diz o seguinte: da família humana, do ser humano, do homem e da mulher, nascerá o descendente. E por meio desse descendente, vocês serão redimidos, vocês serão salvos. Fato este que gera na mente de toda mulher hebraica, toda mulher hebreia, toda mulher judia, a ideia de que se ela tiver filhos, pode ser ela a mãe do Filho de Deus. Interessante isso. De tal modo que quando você vai a Gênesis capítulo 4, Eva concebe e fica grávida. O texto bíblico diz que quando Caim nasce, ela diz: com o auxílio do Senhor eu tive o quê? Tive um varão. Quando você vai no texto original, fica claro e evidente. A fala de Eva é a seguinte: com o auxílio de Deus eu tive o varão. Na mente dela, quem estava nascendo não era Caim, era Cristo Jesus. Ela queria a promessa que se cumprisse com ela. Ela queria que a promessa se cumprisse em seus dias. Queria ela ser a mãe do Filho de Deus. Contudo, não foi assim. Saraí tomou a sua serva e a deu a Abraão, seu marido. Agora, note algo importante. Quando você vai no verso 3 do capítulo 16, há aqui uma construção extremamente importante e ao mesmo tempo extremamente perigosa. A palavra de Deus diz assim: Saraí, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão. Se eu faço a seguinte pergunta: em que texto, em que momento na Bíblia você se lembra de outra ocorrência com a mesma construção frasal? Uma mulher toma algo impróprio, incorreto, e entrega ao seu marido. Que texto é esse? Gênesis capítulo 3, verso 6. O autor bíblico tomou o cuidado peculiar de escrever o verso 3 do capítulo 16 da mesma maneira como houvera escrito o capítulo 3, verso 6 do livro de Gênesis. Em outro contexto, Eva toma do fruto e entrega a Adão. No verso 3 do capítulo 16, Saraí, na intenção de ajudar Deus, toma Agar e entrega a Abraão. Anúncio de algo que vai dar errado. Não pode dar certo. De modo nenhum. Mas a palavra de Deus vai adiante e diz o seguinte: vendo-a que agora estava em estado gestacional, diz a palavra de Deus que Agar começa a desprezar. Ela começa a maltratar Saraí. É lógico, há aqui uma inversão, há aqui um problema. A atitude que eles tiveram criou um problema. Que problema é esse? Uma inversão. A escrava se tornou senhora e a senhora se tornou escrava. Consegue entender? Existe uma inversão natural das coisas quando eu e você tentamos fazer aquilo que não é a vontade de Deus, principalmente dentro do contexto familiar. Principalmente. A escrava se torna senhora
e a senhora se torna escrava. No contexto em que Abraão e Saraí viviam, no meio em que eles viviam, na sociedade em que eles estavam, dentro da cultura que viviam, havia um conjunto de regramentos, um conjunto de lei, chamado Código de Hammurabi, ou Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, em suas muitas orientações e leis, em uma seção específica, da seção 146 à seção 171, orienta que é possível que uma mulher, não tendo filhos, pode se valer de uma escrava, para que com essa escrava o seu marido tenha filhos e herdeiros. Essa era a lei, esse era o costume, essa era a tradição. Mas o mesmo código de lei dizia o seguinte: se por algum motivo a escrava outrora tomada como esposa subjugar ou humilhar a sua senhora, a senhora está autorizada a humilhá-la. E se ainda quiser, pode feri-la fisicamente. Você consegue entender o problema? Você consegue entender a circunstância que aqui está sendo desenhada? No desejo e no afã de tentar ajudar Deus, eles criaram um problema, e aqui eu levanto uma questão. Tome cuidado com a tradição onde você vive, tome cuidado com a cultura onde você vive, toma cuidado com o costume do local onde você vive. Às vezes nós achamos que não tem problema nenhum e fazemos o que os outros fazem. Todo mundo faz, vou fazer também. Cuidado. A palavra de Deus diz que então Saraí interroga Abraão e diz o seguinte: temos um problema aqui. Ela tomou o meu lugar e eu quero que você faça alguma coisa em relação a isso. Abraão, por outro lado, se volta a Saraí e diz o seguinte: é sua serva, está em suas mãos, faça com ela aquilo que você achar melhor. O fato e resultado é que Agar foge de casa. Por conta da humilhação, por conta das agressões, por conta do clima e da situação, Agar, ainda grávida, sai de casa. E aqui me chama a atenção esse texto porque ele me faz refletir, e eu quero levar você a refletir também na sua situação e na minha situação. Como está a sua casa? Como está o contexto da sua família? A casa de Saraí e Abrão deveria ser o lugar onde as pessoas desejassem estar, e não o contrário. Como está o seu lar? Como está a sua casa? A ideia é que a casa de Abraão fosse o lugar onde as pessoas quisessem se aninhar, e não o contrário. Não o contrário. Mas por algum motivo Agar foge de casa. Mas eu quero levar o nível da conversa a uma questão mais profunda, uma questão mais intrínseca, uma questão mais pessoal. Como está a casa de Deus? Como está essa casa? Tem sido esse lugar um lugar onde as pessoas querem vir para cá? Tem sido um lugar que as pessoas querem daqui se retirar? A palavra de Deus diz assim: enquanto Agar fugia, o anjo do Senhor foi ao seu encontro. Deus a encontrou. E o mais interessante de tudo, Agar foi encontrada no deserto de Sur, diz a Bíblia. O deserto de Sur é literalmente a fronteira, a divisa entre Canaã e o Egito. O limite, a fronteira. Agar foi encontrada no limite da vida, no limite dos problemas, no limite da frustração, no limite das agressões, no limite da humilhação. Deus encontrou Agar. Eu não sei qual é o lugar que você se encontra agora. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje.
De repente você está, assim como Agar, vivendo no limite da vida, no limite da desesperança, no limite da incerteza, no limite do medo, no limite do sofrimento. Não importa. Deus pode encontrar você no limite. E mais do que isso, Deus faz a Agar duas perguntas. Agar, de onde você vem? E mais importante, para onde você vai? Você está fugindo? Você está procurando um lugar melhor para viver? Você está saindo de casa? Você está deixando a casa onde você deveria estar? Para onde você vai? Consegue entender? Para onde você vai? Por mais duro, por mais difícil, por mais triste que esteja sendo você viver na casa de Abraão, no cuidado e na companhia de Deus, volta para casa. Volta para casa. Eu não sei qual é a atmosfera, a realidade, o ambiente que você está vivendo da sua casa, mas se você em algum momento pensou em sair, lembre-se, lá fora, sem Deus, sempre será pior do que aqui dentro, na presença do Senhor. Volta para casa. A mensagem desta manhã tem dois apelos muito simples. Em primeiro lugar, eu apelo para você que de repente já fez parte desta igreja, já se assentou nesses bancos, um dia, em algum momento, aceitou a Cristo Jesus, mas hoje está distante, fisicamente distante de Deus. Você está longe do Senhor. Meu apelo, em primeiro lugar, é para você. A pergunta que Cristo faz a você hoje, encontrando você no limite da vida, é a seguinte: para onde você vai? Só existe paz em Cristo Jesus. Então, volta para casa. Volta para casa. Para você que já lutou, já tentou, mas não conseguiu, volta para casa. Porque viver em dificuldades, tribulações e problemas com Deus é melhor do que viver sem Ele. Volta para casa. O segundo apelo é para você que nunca saiu. Você que nunca se afastou do Senhor. Você que pode dizer a mim: pastor, eu nunca saí da igreja. Amém por isso. Mas a minha preocupação não é se você está aqui, mas é se o seu coração está aqui com Cristo Jesus. Então, volta para casa. Mas pastor, o senhor não sabe os problemas que eu tenho enfrentado aqui. O senhor não sabe os problemas que eu tenho enfrentado dentro de casa, e nem tampouco os problemas que eu enfrento dentro da casa do Senhor. E realmente eu não sei. Mas uma coisa eu sei: é melhor enfrentar os problemas da vida ao lado de Deus do que distante dele. Por isso, volta para casa. Se você está presente aqui nesta manhã e a sua mente está distante de Deus, o apelo do Senhor é para você voltar. Se você está na presença do Senhor, mas se sente distante dele, o apelo é para você voltar. Existe um elemento interessante dentro do conceito ou da nossa crença fundamental da volta de Jesus. Antes que Jesus volte, Ele está dando tempo e oportunidade para você voltar. Então meu apelo para você nesta manhã é simples e direto: volta para casa. Volta para casa. Independente de quais sejam os problemas e a circunstância, volta para casa hoje. Você vai ouvir uma música agora.
E depois da música eu quero fazer uma oração para você. Quero orar com você e por você, para que Deus apele ao seu coração e, independente de onde você estiver, Deus o traga de volta para casa. Sofrimentos sem explicação, nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E quantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera, volta pra casa, pois Ele te ama, vem. Quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor, dizendo: te peço perdão, Pai, eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe Ele te avistar, Ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é seu lugar. Vem,
Teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera, volta pra casa, pois Ele te ama, vem. Volta pra casa, pois Ele te ama, vem. Amém. Amém. Deus seja louvado. O apelo para você nesta manhã é simples. Eu quero fazer uma oração por você. E quero convidar você, se você quer voltar para casa, você que está aí nos assistindo à distância, eu quero convidar você a se colocar em pé onde você estiver. E você que está aqui também, se coloque em pé. Se você deseja de forma verdadeira se consagrar a Deus e entregar a Ele a sua vida de forma que Ele mude a sua realidade, e onde quer que você esteja, Ele o encontre e o traga de volta, se coloque em pé onde você está. Mas mais do que isso, se o seu desejo é que Deus, mesmo encontrando você no limite da vida, no limite da situação, se você está distante ou tem alguém que você ama que está distante de Cristo, se você deseja voltar, se entregar, levante sua mão e eu quero orar por você. Estenda sua mão em direção a Deus, no sentido de que o Senhor possa te alcançar, o Senhor possa tocar você, e mais do que isso, possa levantar você independente onde você estiver, e aceite o seu pedido de perdão, de arrependimento e o seu desejo de retornar. Quero orar com você. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, nesta manhã de sábado, o Senhor nos mostrou que ainda está clamando e procurando nos alcançar. Por isso estendemos a nossa mão no desejo sincero de que o Senhor nos alcance no limite da vida em que estamos vivendo, no limite da tristeza, do sofrimento, no limite do desespero, no limite da distância. Alcance, Senhor Deus, as nossas mãos. Resgate de onde quer que estejamos vivendo e nos dê, em nome de Jesus, a oportunidade de voltar enquanto é tempo. A todos os seus filhos que se encontram aqui presentes, Senhor Deus, toque em suas mãos. A todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham à distância, onde quer que eles estejam, toque as suas mãos e traga-os de volta. Traga-os de volta para casa. Dá-nos um sábado feliz da tua presença. Perdoa nossos pecados e nos prepara enquanto é tempo para o encontro com Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.